Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores, se não a maior história de virada no mundo da tecnologia. É a história de como a AMD, que estava praticamente morta, ressurgiu das cinzas para peitar uma gigante do setor. Pois é, a frase é forte, né? Valia menos que um hambúrguer. E pensar que poucos anos depois ela virou líder é impressionante. Para a gente entender como uma empresa que estava no fundo do poço conseguiu essa virada, a gente tem que voltar lá no comecinho de tudo. Então vamos lá. Para entender a AMD, a gente precisa voltar no tempo, para aquele caldeirão de ideias que foi o nascimento do Vale do Silício. Olha só que interessante essa linha do tempo. Basicamente, todo mundo saiu do mesmo lugar. Primeiro, a Fairchild Semiconductor nasce de uma dissidência. E aí, da Fairchild, saem os fundadores da Intel, em 68, e um ano depois, em 69, outros caras saem de lá para fundar a AMD. Ou seja, as duas maiores rivais da história dos processadores são tipo primas, nasceram da mesma empresa-mãe com só um aninho de diferença. Isso já plantou a semente para uma rivalidade que, nossa, ia definir o rumo da computação por décadas. Mas, apesar de virem do mesmo lugar, elas já nasceram com filosofias completamente opostas. Eram água e óleo mesmo. A Intel sempre quis ser a inovadora, a revolucionária, sabe? Aquela que cria algo que ninguém nunca viu. Já a AMD tinha uma pegada mais pé no chão. A estratégia deles era: deixa a Intel inventar. A gente pega o que já existe, melhora, deixa mais confiável, mais barato e vende. Uma era a inventora, a outra a otimizadora. E essa estratégia de ser a alternativa confiável funcionou por um bom tempo, por décadas até. A AMD ficou ali, na sombra da Intel, mas firme. Só que aí veio uma aposta muito ousada que quase custou a empresa inteira. Essa aposta foi em 2006. A AMD foi lá e colocou 5,4 bilhões de dólares na mesa para comprar a TI, que era uma gigante das placas de vídeo. A ideia era genial no papel. Pensa só, eles seriam a única empresa do mundo que fabricava tanto o cérebro do computador, o processador, quanto a parte gráfica. Eles estavam apostando no futuro, na integração total. Só que a conta dessa aposta chegou, e foi alta. Manter a TI era caro, e enquanto a AMD estava lidando com essa fusão, a Intel? Bom, a Intel disparou. Começou a lançar processadores cada vez melhores, mais rápidos, e a AMD foi ficando para trás. Seus produtos já não eram tão bons, a empresa começou a perder mercado, e a única arma que sobrou foi baixar o preço. Virou a marca do baratinho, e isso nunca é um bom sinal. E essa descida ladeira abaixo chegou no fundo do poço em 2015. Foi aqui que a ação da empresa chegou a valer menos de 2 dólares. Daí que vem a frase do menos que um hambúrguer. A situação era crítica. A AMD estava à beira da falência. Pensa no cenário. A sua concorrente, a Intel, é um titã, parece invencível. E a sua empresa está em queda livre, quase quebrando. O que fazer? Parecia não ter saída, né? Mas é exatamente aqui, no momento de maior desespero, que a história começa a virar. Com uma nova liderança e uma ideia totalmente radical, a AMD preparou o palco para uma das recuperações mais espetaculares que a indústria de tecnologia já viu. A nova CEO, Lisa Su, chegou e botou ordem na casa. A visão dela foi clara. Não dá para ganhar da Intel jogando o jogo deles. A gente precisa mudar as regras. E ela fez uma aposta de tudo ou nada. Pegou o futuro da empresa e colocou numa única cesta. Uma arquitetura de processador totalmente nova, chamada Zen. Para entender a genialidade disso, vamos ver como as coisas funcionavam. A Intel usava o que a gente chama de design monolítico. Imagina que cada processador é um bolo gigante, feito de uma vez só. Se o bolo tiver qualquer defeitinho, você joga ele inteiro fora. É caro e complexo. A AMD, com a arquitetura Zen, veio com a ideia dos chiplets. Em vez de fazer um bolo gigante, eles decidiram fazer cupcakes. Vários bolinhos pequenos e idênticos, que são muito mais fáceis e baratos de produzir em massa. E com esses cupcakes, ou chiplets, eles podiam montar o que quisessem. É a estratégia Lego, basicamente. Quer um processador simples? Pega 2 bloquinhos. Quer um processador super potente para um servidor? Pega 8, 16 bloquinhos e junta tudo. Eles produziam em massa uma única pecinha e montavam todos os produtos a partir dela. Isso não só derrubou os custos de produção, como deu uma flexibilidade que a Intel, com seus bolos gigantes, simplesmente não tinha como acompanhar. Foi a virada de chave. E aí, em 2017, veio o lançamento do Ryzen. A AMD estava oficialmente de volta ao jogo, e forte. Mas ainda faltava conquistar um território, a última fortaleza da Intel. E essa fortaleza era o mundo dos games.
Mesmo com os novos Ryzen tendo mais núcleos, mais força bruta, a Intel ainda ganhava nos jogos. Por quê? Pensa assim, nos games não adianta só ter força, tem que ter agilidade. E os processadores da Intel eram mais ágeis, eles acessavam a memória mais rápido. Essa pequena vantagem de velocidade, a tal da baixa latência, era o que mantinha a Intel como a rainha dos jogos. Então, o que a AMD podia fazer para derrubar esse último reinado da Intel? A solução deles foi genial, de tão simples. Foi quase uma gambiarra de luxo. Eles pensaram: o problema é que o processador demora para buscar dados na memória, então vamos colar um monte de memória ultra rápida em cima do processador. E foi basicamente isso que eles fizeram, criaram essa tecnologia, o 3D V-Cache, que é literalmente uma camada extra de memória empilhada em cima do chip. E pronto. Da noite para o dia, a vantagem da Intel dos jogos desapareceu. A AMD tinha finalmente conquistado o trono. Ok, isso tudo nos traz até o cenário atual. A AMD virou o jogo, conquistou o mercado. Mas a tecnologia não para. E a nova corrida do ouro agora é a tal da inteligência artificial no PC. Tanto a AMD quanto a Intel estão colocando um novo componente nos seus processadores mais recentes. É um chip extra chamado NPU, ou Unidade de Processamento Neural. A promessa é que esse seja um cérebro dedicado só para tarefas de inteligência artificial. A promessa é grande, mas e na prática? O que essa NPU faz hoje? Bom, ela desfoca o fundo da sua webcam, finge que a pessoa está olhando para a câmera numa chamada de vídeo, coisas pequenas. Tarefas que a placa de vídeo já fazia, na verdade. A grande vantagem, por enquanto, parece ser que a NPU faz isso gastando um pouquinho menos de bateria no notebook. E só. Isso leva a um ceticismo bem grande no mercado. Tem uma situação bem forte que resume essa sensação, que diz que a humanidade está meio que alucinando com esses chips. Eles não contribuem com absolutamente nada, mas por algum motivo todo mundo finge que sim. A ideia aqui é que talvez tudo isso seja mais uma jogada de marketing do que uma revolução de verdade. E é essa a grande questão que fica no ar para o futuro. Essa nova era do PC com IA é o próximo grande salto tecnológico, a próxima revolução. Ou será que é só uma grande alucinação coletiva muito bem vendida pelo marketing? O tempo dirá.